Aquele um juiz federal teve aqui com um livro. Dr. William. Ele fala no livro dele, achei interessante, fala assim, a paciência é amarga, mas os frutos são doces. Não é? O fruto que você vai ter daquela paciência que você teve, eles são doces. E muitas vezes a pessoa encontra numa situação do caos que ela acha que não vai ter jeito para ele. Eu lembro da história de um vendedor, ele era o maior vendedor da empresa. Então o que aconteceu? Um dia eles reuniram lá e falaram, está ganhando mais do que os diretores da empresa aqui, nós vamos dar um jeito nele aqui. Aí chamaram ele e falaram, você vai ser diretor da empresa. Ele falou, não quero ser diretor, eu sou vendedor. Quero ser diretor, quero ser vendedor. Aí eles falaram, então nós vamos dar um jeito nesse cara. E vendia geladeira e mandaram ele lá para o Polo Sul, lá no gelo, vender geladeira. Falei, agora nós vamos acabar com ele, né? Aí ele foi. Aí ele, com 15 dias, ele mandou pedir 100 geladeiras duplex. Falei, mas como é que o cara vende geladeira no gelo? Aí foram lá ver, chegar lá e tá vendendo geladeira para moradia de esquimó. O esquimó tá morando dentro dela. Ele mudou a função, né? Mudou, de todo jeito, né? Então, muitas vezes tem forma de sair quando você está dentro da situação, você cria. É verdade, uma forma, ele a criou uma criatividade, forma, né? ele vendeu, abriu lá, tinha um esquimó lá dentro. E o interessante que é algo que tem a ver com isso é o homem de ânimo dobre, né? A Bíblia fala sobre o ânimo dobre e é comum, né, as pessoas passarem por isso. Um dia você está muito bem, aí no dia seguinte acontece alguma coisa e aquilo tem poder para te destabilizar, né? Te tirar ali aquela paz e te colocar de novo no caos interior. Fala sobre esse ânimo dobre, como vencer esse ânimo? Olha, você falou numa questão que é a questão da fé, né? O ânimo dobre, ele envolve a questão da fé, não daquela situação de uma fé momentânea. Eu acho que principalmente quando a pessoa está pensando em sair do caos, é essa questão da fé, que não pode ser uma fé momentânea, porque o sair do caos é acertar todas as coisas que estão ao redor. E aí você vai entender que isso não vai acontecer de uma forma imediatista. E aí você fica mais susceptível a essa dúvida e a esse ânimo dobre. Eu hoje acredito, aí eu não tive o resultado que eu queria hoje, aí amanhã eu não acredito mais tanto nisso. Então, isso tem muito mais a ver com uma questão de equilíbrio e de saber que o caos foi instaurado e demorou um tempo para isso. Deus poderia te tirar daquele caos de forma imediata? Poderia. O que é que Deus não pode fazer? É verdade. Né? Mas não é essa normalmente a forma que Deus age. E aí eu quero abrir um parênteses para uma questão que já foi colocada aqui, que é com relação ao profeta que é lançado na cisterna. E esperar apenas que Deus vai agir e que vai agir de uma forma sobrenatural. E não entender que Deus pode agir de forma sobrenatural, sim, mas na maioria das vezes ele vai agir de forma sobrenatural usando uma pessoa no mundo natural para te tirar dali. Né? E uma das coisas que acentua ainda a situação do caos, principalmente esse caos para o profeta no fundo do poço, é quando ele se esconde atrás da religiosidade. Exatamente. Verdade. Então, se ele se esconde atrás da religiosidade, ninguém o alcança, ninguém o atinge. Então, ele permanece ali, né, esperando uma intervenção de Deus, mas essa intervenção de Deus é no modelo do profeta. Sim. Sempre assim. Baseado na religiosidade do profeta e não na vontade de Deus. E eu achei interessante porque tem uma pergunta aqui, chegou uma pergunta aqui que tem a ver com isso, eu quero que vocês respondam. Então, é do Marconi, ele é de Belo Horizonte, ele diz assim: gostaria de saber por que nós que somos convertidos e batizados, cheios de unção, sentimos esfriamentos de não conseguir ler a Bíblia, não conseguir reagir e não conseguir buscar mais. É uma pergunta interessante que acontece muito dentro da igreja, né? Interessante essa pergunta, porque na realidade nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é nas regiões espirituais. Um esfriamento
não é um privilégio só seu, se é que não é um privilégio, mas é uma realidade que nós estamos enfrentando, a igreja do Senhor como um todo, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos e a gente sabe, existe a palavra que o amor esfriaria, mas na realidade nós temos que entender que nós estamos convivendo hoje uma realidade, numa sociedade onde tudo diz que você não precisa mais orar, você não precisa ler a Bíblia, porque hoje busca-se muito a questão do bem-estar pessoal. E hoje em dia essa realidade desse humanismo, que é a visão apenas humanamente falando do homem, o bem-estar do homem, ele é o seu próprio Deus, ele busca a sua satisfação pessoal, é uma realidade, é uma força que a igreja está lutando nos dias de hoje, né? Que é essa influência externa muito forte. Então, aí é que precisa existir sim um esforço adicional, né, para que a gente possa resistir a essa realidade. Isso é um sinal de um caos da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade que é esse relacionamento interno com Deus, de um desenvolvimento, de uma intimidade com Deus. Porque hoje nós não temos tempo. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente ativista. Você tem tantas coisas para fazer, você perde tanto tempo no trânsito, você está vivendo uma realidade hoje, fast food, tudo é rápido e a gente quer as respostas rápidas, a gente quer que Deus intervenha rapidamente, a gente não tem paciência de esperar, como foi falado aqui, nós queremos tudo imediato. Então, isso acentua ainda mais a nossa luta. Sim. A nossa luta porque relacionamento com Deus está estabelecido em persistência. Intimidade com Deus é perseverança. Leitura da palavra de Deus é perseverança. Porque hoje, para que tanto tempo? Para que gastar tempo? Né? Hoje a gente pode acessar a Bíblia falada, é uma bênção? É ótimo. Mas muitas vezes nós temos que ir para a letra para poder justamente o que? Desenvolver em nós a perseverança. Então, eu quero dar uma palavrinha aqui, eu sei que tem outras perguntas, mas eu quero dar uma palavrinha aqui para os meus amados irmãos e irmãs que estão assistindo, que se você entende que você é um profeta, uma profetisa de Deus, né, e talvez você foi lançado na cisterna, ou você se lançou na cisterna, talvez você foi tão oprimido, tão censurado, foi tão, talvez, dito que você é um falso profeta, talvez Deus te revelou coisas e pelas coisas que foram reveladas as pessoas te aprisionaram ou te lançaram fora. Não é? Olha, creia que Deus vai levantar pessoas e tem levantado homens e mulheres de Deus para te ajudar a sair deste lugar. Sabemos que existe uma guerra muito forte no mundo espiritual a respeito da influência desse espírito chamado Jezabel. A gente sabe que existe, é real, em todas as igrejas. Agora, Deus tem levantado homens e mulheres que estão indo diretamente ao rei, buscando do rei a autorização e a direção e a sabedoria de como esses profetas vão tirar, porque esse tempo, Deus está levantando profetas e profetizas, porque é tempo de trazer direção para a igreja, às igrejas, né? A igreja do Senhor Jesus. Então, olha, continue aí na sua posição de buscar o Senhor, porque se você não encontra força para você sair sozinho desse lugar que você está, ou te colocaram, creia que Deus está levantando homens e mulheres para poder te ajudar nesse processo. E falar em levantar homens e mulheres, eu até lembrei aqui do pastor Gustavo Bessa. Ele está num jejum assim daqueles, e orando mesmo, e um dia a gente estava conversando sobre isso, eu, Maurício e outras pessoas, a gente dizendo, olha, realmente a gente está vivendo um tempo em que as pessoas precisam se levantar mesmo com jejum e oração, porque esse esfriamento que está havendo na igreja não é normal, a gente precisa fazer alguma coisa. E talvez você pense, eu busco, eu oro, eu não consigo, eu não tenho força para buscar. O jejum é uma boa forma de começar a buscar, né? É algo que fortalece a gente, a oração em línguas, a busca por esse batismo com o Espírito Santo é algo que a gente não pode deixar de lado, né? E lembra daquela fase do primeiro amor e pensa se aquela pessoa lá atrás, que é você, né, mesmo, naquela fase do primeiro amor, te visse como você está hoje, o que você diria para você mesmo, né? Quais as atitudes que você diria para você mesmo ter para que esse caos interior cesse na sua vida e você possa também desfrutar daquilo que Deus tem para você, que esse esfriamento caia por terra em nome de Jesus. Que a gente ora aqui, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né?
Tem só mais algumas participações aqui, alguns comentários. Ana Maria de Belo Horizonte, ela disse que gostaria de participar do sorteio. Estou gostando muito do programa hoje. Muito obrigada, Ana Maria. Que bom que você está gostando, já está participando do sorteio. A Paula, também de Belo Horizonte, gostaria de ganhar os brindes para o meu neto. Ela deve estar falando ali do DVD 3 Palavrinhas que está sendo sorteado. Muito obrigada, Paula, pela sua participação. A Sandra, também de Belo Horizonte, diz que gosta muito do programa, pois tem me ajudado muito. Que bom que a gente continue sendo esse instrumento de ajuda na sua vida. E a Andréia, de Contagem, diz que gostaria muito de ganhar um brinde na Rede Super. Obrigada, Andréia, você já está participando do sorteio e continuem participando, que mesmo que a gente não leia hoje a sua pergunta, na segunda-feira dá tempo ainda de a gente responder algumas das suas perguntas ou seus comentários, né? Pastor Rogério, qual que é a leitura que o senhor faz desse momento que ele sai da cisterna? Porque eu estava pensando aqui, você se expor diante de 30 pessoas é algo ótimo, difícil, né? Boa pergunta. E essa exposição, às vezes, ela causa mesmo em nós uma transformação, né? E se expor diante de pessoas escolhidas para nos ajudar é mais difícil ainda. E eu vejo que é um tempo que Deus também está querendo fazer isso nos dias de hoje, sabe? É onde os profetas vão ser expostos, mas para serem limpos, para serem tirados desse lugar, para serem limpos, né? E para ainda com muito mais autoridade falar no nome do Senhor, entende? Então eu vejo assim que é uma situação para Jeremias extremamente de nudez, mas também curadora. Eu vejo que nesse tempo a gente conhece Jeremias como o profeta chorão, né? Mas daí para frente a gente vê uma outra postura dele, uma outra postura, entende? Se a gente olhar os outros capítulos à frente, a gente vê uma outra postura completamente diferente, né, Guerra? E eu acho que é esse processo também em termos de cura e de restauração na vida do profeta. Tá.